Olá, sejam bem-vindos ao canal do Ateliê Flávia Gil. Eu gostaria, assim, muito de agradecer a todos pela presença, por estarem assistindo, por estarem seguindo, eu tô muito feliz. O canal fez 1000 inscritos, eu sei que isso não ganha plaquinha, mas eu tô feliz pra caramba. Acho que eu vou fazer uma plaquinha de tecido pra mim. E aí, eu fico muito agradecida mesmo por todos estarem seguindo, porque assim, indica que a gente tá no caminho certo. Mas eu quero melhorar ainda mais, tanto a qualidade dos vídeos, quanto melhorar o conteúdo, trazer cada vez coisas diferentes para vocês, melhores e por aí afora, né? E vou manter aí esse conteúdo que a gente já tá trazendo aí, costura criativa, bonecas de pano e também alguns artesanatos decorativos que eu gosto muito, como a guirlanda que eu postei, acho que no último vídeo, sobre isso. Teve até convidado especial. Se você não assistiu, corre lá, assiste, que foi muito engraçado, foi muito gostoso. E também aí você vai me conhecer, vai ver como que eu sou, porque eu tive coragem de mostrar minha cara naquele vídeo. Então eu espero que vocês gostem. Mas a gente vai estar fazendo assim esse mexidão, trocando um pouco o conteúdo, trazendo algumas coisas diferentes, mas a gente não vai deixar de voltar aqui na nossa boneca, que inclusive eu mudei um pouquinho de ideia sobre o que eu tava pretendendo fazer. Que eu pensei em fazer uma boneca, mas eu tô pensando em trazer um rol de coisas, assim, um rol de tutoriais diferentes para a mesma boneca. Então, várias roupas com esse mesmo corpinho. Então, vocês vão ter sempre esse corpinho como referência, mas aí eu vou mostrar cabelo diferente, roupa diferente, depois eu trago sapatinho também, e por aí fora, tudo baseado nesse tamanho. Eu acho que vai ficar muito melhor e vocês vão ter mais conteúdo ainda, tá bom? Então, essa semana já tem esse vídeo da camisetinha, já tem um outro da camisetinha que eu tô gravando. Vai sair logo um de saia também. Depois eu vou trazer de vestido e por aí afora. Pra gente deixar essa boneca como se fosse a nossa referência de tamanho. E aí todas as roupas que eu for postando vão ser todas no tamanho desse mesmo molde. Aí vocês podem fazer algumas modificações no molde. Mudar um pouco a perna, mudar um pouco o braço, mudar um pouco a cabeça. Mas dentro desse tamanho vocês vão ter várias roupas aí, vários acessórios pra estar colocando na mesma boneca. Que eu acho que vai ser mais interessante, tá bom? E aí, continuando nessa onda com essa boneca, dessa vez eu vou trazer pra vocês uma camiseta de manga comprida, que assim, eu tô apaixonada com ela, tá bom? E aí, nós vamos utilizar pra ela a malha de ribana. Pode ser que você já tenha ouvido falar, deixa eu ver se eu consigo colocar de perto aqui, ó. A malha de ribana, ela é conhecida também como punho, tá? A gente utiliza em blusa de moletom, blusa de soft, manga de camisa, gola de camisa, tá bom? E nós vamos utilizar essa malha para fazer essa camiseta de manga comprida. E esse molde é o molde que vai estar na descrição para vocês, tá? Então, nós temos aqui 3 peças de molde. Esse molde aqui é o molde... Deixa eu até tirar esse de trás, porque eu coloquei esse tapetinho justamente para poder... Tapetinho de máquina. Justamente para poder facilitar a observação de vocês. Esse molde é o molde da frente da camiseta, tá bom? Por isso ele tem essa gola mais... Deixa eu melhorar a luz. Ele tem essa gola que é mais cavadinha. Então, essa é a frente da nossa camiseta. Vocês vão cortar uma vez na malha de ribana. Temos esse molde, que a gola aqui ela é menos cavada. Ele é as costas da nossa... As costas da nossa camiseta, tá bom? Vocês vão cortar uma vez também na malha. Esse é o molde, que é o molde da manga. Deixa eu até escrever. Dobra nele. Só um minuto. Esse aqui é o molde da manga da nossa camiseta, tá bom? E aqui onde tá escrito dobra, vocês vão deixar o tecido dobrado e vão cortar. E depois de cortado, ele vai ficar aberto. Então, vai ter para um lado e para o outro assim, tá? Vocês vão entender depois no próximo passo. E vocês vão cortar 2 vezes na malha de ribana. Tudo isso vai escrito lá no molde pra vocês, como eu tô sempre mandando, tá bom? E vocês vão cortar todos esses moldes no risco. Então, riscou e já cortou no risco. Já tá inclusa a margem de costura, tá bom? Então, esse é o molde, vocês vão cortar essas peças. E além dessas peças, vocês vão cortar também um pedacinho da malha de ribana pra gola, de 10 centímetros por 5 de altura, tá bom? Então, aqui na golinha depois, nós vamos colocar uma gola mesmo, e essa gola vai ter tamanho de 10 centímetros por 5, tá? Bom,
Vai estar tudo explicadinho nos próximos passos. Eu espero muito que vocês gostem. E é isso aí, vem comigo. Bom, aqui estão os recortes que a gente vai precisar para fazer a nossa blusinha, tá bom? Mais precisamente como se fosse uma camiseta de manga comprida. Então, aqui com os moldes que vocês já viram antes, vocês vão cortar frente e verso. A frente, ela tem a gola assim, ó, mais cavadinha, mais redondinha. E as costas, ela tem a golinha retinha aqui em cima. Quase não dá pra perceber a diferença, mas vocês vão ver no molde, tá bom? Então, são 2 vezes aqui, um com a gola mais cavada, outro com a gola mais fechadinha. 2 vezes a manga, certo? Aqui ela já tá aberta, mas no molde vocês vão ver que ela vai vir assim, ó. Dobradinha, vai vir com a explicação da dobra, como eu já expliquei pra vocês. E aí, quando vocês cortarem, ela vai ficar dessa forma, abertinha. Vocês vão cortar 2 vezes a manga e depois eu vou mostrar pra vocês qual o tamanho da gola mesmo da camiseta, tá bom? Bom, vamos reservar aqui só um pouquinho as mangas. A gente vai trabalhar primeiro aqui com a parte do peitinho. Vamos colocar um sobre o outro, direito com direito, tá? A malha de ribana, ela é muito parecida dos 2 lados. Então, se você vê que a sua não tem diferença de um lado do outro, então tanto faz você trabalhar de um lado do outro, tá bom? Mas se a sua tiver um pouco de diferença entre direito e avesso, então você coloca ela direito com direito nesse momento. E aqui vocês vão colocar ombro batendo com ombro, estão vendo? Ó? Aqui tanto a minha gola, a gola de baixo. Nós vamos fechar esse ombro e vamos fechar esse ombro. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Eu vou mudar a câmera de lado, de lugar, para vocês poderem ver eu fechando na máquina, tá? Toda a roupa nós vamos fechar com o mesmo tamanho de margem, tá? Então, um pé de máquina para um lado, um pé de máquina para tudo. Não fica mudando de tamanho de margem, senão complica. E outra questão também você pode fazer é dar uma leve puxadinha na hora de costurar, tá? Não é puxar demais. Então, você vai trabalhar com o tecido dessa forma, ó, tensionado, já puxado, tá? Por quê? Quando você soltar, o tecido vai voltar pro normal e aquela costura ela vai ter condição de ficar elástica, tá? Tem pessoas que gostam de utilizar fio de overlock para costurar também, mas aqui eu vou costurar com linha normal de poliéster. O único truque que eu vou utilizar é esse mesmo, de dar uma leve puxadinha e costurar com o tecido dessa forma, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui, retrocesso no início, tá? Às vezes, se a sua costura embolar na máquina aqui e quiser parar, você segura essa linha de trás e dá uma leve puxadinha, porque ela vai ajudar a correr o tecido para trás, tá? Uma costura. Eu tô tirando a linha aqui. E vou fazer do outro lado a mesma coisa, tá? Ombro com ombro. Aqui, ó. Ombro com ombro, nós vamos costurar da mesma forma. Baixou a agulha? Abaixou a agulha aqui, dá uma leve puxadinha. Retrocesso. Deixa eu mostrar pra vocês. Cortando linha. Então, fica dessa forma. Não sei se vai dar pra ver. Vamos ver se melhora a imagem. Tá vendo a costurinha? É assim que fica, tá? Então, vamos lá pro próximo passo. Nós vamos colocar a manga na blusinha. Nós já costuramos os 2 ombros e o buraquinho pra gola, ele tá aqui no meio. A gente vai falar dele daqui a pouquinho, tá bom? Então, nós temos uma cava aqui, que ela vai assim, ó, de ponta a ponta, tá vendo, ó? Ela tem um arco e do lado de cá a gente também vai ter esse arco, tá? Esse arco, ele é referente a esse arco do molde da nossa manga. Então, nós temos que encaixar todo esse arco neste arco e neste arco. Então, uma manga para cada lado, certo? Aqui nós temos a manguinha, como ela é cortada. Vou tirar isso aqui só um pouquinho para vocês enxergarem. Tem esse arco e a gente tem 3 pontos aqui, ó. Nós temos o ponto mais alto, que é o meio. Temos essa pontinha aqui, que vocês vão perceber no molde, que tem uma quininha aqui e uma quininha do lado de cá. Ficando esses 3 pontos como se fossem os nossos pontos de encaixe para costura, tá bom? Onde a gente vai encaixar esse aqui? Nós vamos pegar de volta aqui a nossa blusinha. Ela, como eu disse, tá com os 2 ombros costurados e a gente vai deixar aqui o direito para cima. Então, ó, a costura acabadinha, ela tá virada para o alto, tá aqui para cima. Nós vamos pegar essa manga, o direito dela nós vamos colocar em contato com o direito da blusinha. Tá vendo que ela tá atravessando por cima da blusinha? Para eu colocar esse lado de cá, eu preciso que ela atravesse por cima.
A gente às vezes pensa que vai encaixar do lado de cá, mas para a gente conseguir encaixar essa manga lá, ela tem que estar colocada dessa forma, atravessada em cima da blusa, tá? Aí nós vamos pegar esse ponto mais alto do nosso molde aqui, que a gente marcou, e vamos casar ele aqui, ó, com o alfinete, alinhando ele com essa costura do ombro. Então, colocando aqui por cima, bem justinho com a costura do ombro, a gente vai marcar o primeiro ponto de costura, do início da costura, que vai ser aqui, ó, o alto. Nós temos agora que conectar esses dois pontos do lado com esses pontos aqui da nossa blusinha, tá vendo? Esse ponto do arco aqui e essa ponta do arco do lado de cá. Então, você vai ver que são duas curvas contrárias. A gente precisa fazer com que essas duas curvas contrárias se alinhem e a gente vai costurar aqui. É uma costura um pouco mais chata? É, mas ela é bem tranquila de fazer se você alfinetar tudo bonitinho. E se for necessário, você pode alinhavar também. Como eu já disse em outros vídeos, quem alinhava costura uma vez só, certo? Então, agora eu vou pegar esse ponto aqui da nossa manga e vou casar aqui com um alfinete, ó. Então, nós temos aqui um espaço que nós precisamos alinhar. Esse espaço aqui, se você der uma puxadinha, os tecidos se encontram e se encaixam. Principalmente porque a gente tá lidando com a malha de ribana ou punho, como algumas pessoas conhecem também. Ela é bem elástica, então ele consegue se encaixar tranquilamente aqui, ó. E você pode continuar alfinetando e você vai ter esse espaço aqui bem alinhado. E agora nós vamos pegar esse outro ponto da manga e vamos alinhar com outra ponta do arco, ó. Juntando aqui, e a gente vai colocar um alfinetinho também, tá? Dessa forma, aqui também nós temos aquela boquinha que a gente tem que alinhar. Agora, nós vamos fazer essa costura, nós vamos costurar desse ponto até aqui, daqui aqui, ou se você preferir, você pode começar do meio, vir para um lado e depois do meio para o outro. Aqui fica a seu critério, tá bom? Como eu disse antes, tenta manter sempre o mesmo tamanho de margem para que você trabalhe tranquilo. E aqui eu vou usar aquele mesmo esquema, vou dar uma puxadinha também, alinhar os dois e dar uma puxadinha para que os meus pontos eles não fiquem repuxando o tecido depois, tá? Tô quase chegando no ponto do alto. Vai sempre ajustando, alinhando. Vou tirar aqui meu alfinete para não ter nenhum acidente. Toda vez que você parar de costurar, quando você está costurando malha principalmente, parou de costurar para ajeitar, abaixa a agulha, tá bom? Porque ele vai segurar o seu material todo no lugar. Alinho novamente aqui os dois pontos. E vou novamente dando uma puxadinha. Vou tirar o outro alfinete. Retrocesso no final. Cortando aqui os fios para mostrar para vocês. Olha só. A gente tem essa costura em arco, tá vendo? Quem quiser depois pode estar passando um zigue-zague aqui nessa volta. Tá? A malha dificilmente ela vai ficar desfiando, então se você tiver uma malha que está desfiando, então você passa um zigue-zague aqui, vai dar mais um reforço ainda. E o outro lado fica dessa forma. Aqui nós temos a parte da abertura da gola e a manga dessa forma. Então aqui a gente já consegue enxergar bem o formato de uma camisetinha. Agora nós vamos repetir esse passo do outro lado. Então eu vou abrir novamente só para organizar para vocês verem e vou fazer a mesma costura. Então eu abro a minha blusinha direito para cima. E agora a segunda manga, ela tem que entrar de que forma? Ao contrário, ó. De lá para cá, porque é esse arco que eu quero colocar. Então, vou colocar dessa forma em cima, por cima, direito com direito, o ponto do meio na costura do ombro e os pontos das laterais no final do arco aqui. Aqui tá outra costura, tá bom? Então, em arco também. E quando a gente abre a blusinha, a gente tem esse resultado. Mangas para as laterais, peito e costas ao contrário, tá bom? Aqui é a abertura da nossa gola, nós vamos falar da gola agora, depois fazer o fechamento e a barra da cintura. Agora nós temos esse espacinho aqui, que se você medir a volta toda dessa circunferência dessa abertura, vai dar mais ou menos 14 centímetros, sem você puxar, certo?
nós temos que sempre fazer a gola menor do que a abertura que nós temos para colocar a gola, vamos dizer assim. Então, se eu tenho 14 aqui de circunferência, eu não vou usar 14, eu vou usar menos que isso. Eu vou colocar, por exemplo, posso colocar 10. Isso seguindo aqui a mentalidade da produção de bonecas, tá? Não vamos precisar, se for para você fazer isso numa roupa de pessoas, existe uma regra para esse desconto de tamanho, justamente para não ficar apertado ou repuxado demais ou largo demais, tá bom? Desbeiçado, no caso. Então, aqui a gente vai colocar um pouco menor do que a abertura, justamente para depois ela fazer um franzidinho e fechar um pouco essa abertura, tá? Para não ficar aquela gola bem arreganhadinha. Como aqui tem 14 de circunferência, eu coloquei 10 aqui para ficar um pouco menor. E vou colocar por 5 de largura. Aqui tem um truquezinho para vocês colocarem essa gola tranquilamente, sem sofrer também. E nós vamos, no final, ter ela dobradinha e ficando com esse tamanho de 2,5. Mas nós vamos fazer a colocação dela aberta, o que facilita bastante, tá? A primeira coisa que você vai fazer vai ser pegar essa tirinha de 10 por 5 e vai costurar ela dobrada dessa forma, ó. Então, ela tá com 5 de altura, mas agora ela tá com 5 de largura e dobradinha. E nós vamos fechar essa abertura aqui, ó, na altura de 5, tá? Uma costura de um pé de máquina também, normal. Seguindo a mesma ideia. Pode dar uma puxadinha também. Retrocesso dos dois lados. Nós temos agora um tubinho, certo? Nós vamos fazer essa costura dentro dessa circunferência. Então, como a gente vai fazer? Você pode alinhar essa costura aqui com a costura da lateral ou deixar para as costas também, tá bom? Não tem problema. Como é uma boneca, então você não tem essa necessidade de deixar alinhado com um lado ou com o outro. Não existe a gente tá seguindo regra de modelagem, tá? Nós vamos virar esse tubinho para o direito, certo? Aqui o acabamento da costura. E eu vou deixar a minha costura voltada para as costas, tá? E você vai fazer assim, ó. Vai colocar dentro da blusinha. A minha blusinha aqui, ela tá no avesso. Vocês podem ver pelas costuras. Então, eu tô colocando ela dentro da blusinha, certo? E vou colocar ela de maneira que no meu caso aqui, que a minha costura fique voltada pro meio das costas, tá bom? Vou organizar aqui dentro. Claro que a gente tá com uma costura menor, né? Nós temos um tamanho menor aqui de circunferência do que da camiseta, então nós vamos precisar esticar essa golinha para ela caber nesse espaço da gola mesmo, tá bom? Ó, então fazendo essa abertura aqui, a gente consegue encaixar ela aqui dentro e nós vamos fazer essa costura. Se você tiver um pouco de apreensão em fazer essa costura, alinhava ou coloca bastante alfinete, tá bom? Mas o mais importante é que você vai ter que esticar a gola para que ela caiba nesse espaço da camiseta. Então, eu vou colocar alguns alfinetes aqui. E vou mandar ver na costura, tá bom? Vai ficando dessa forma. Aqui dentro, ó. Mais uma vez falando. A minha golinha tá lá dentro da camiseta, a minha camiseta tá virada pro avesso e eu coloquei ela lá dentro. Então, fica direito com direito, ó, vai ficar mais ou menos dessa forma, tá? E agora eu vou costurar essa volta aqui como se fosse uma costura tubular. Como é um tubo pequenininho, não adianta eu tirar a peça da máquina de fazer costura tubular, porque não vai dar certo. Então, eu vou ter que fazer bem com calma essa costura, fazendo de pouquinho em pouquinho, abrindo, virando. E não se esqueçam de ir puxando, justamente porque agora a gente tem uma costura elástica aqui pra fazer. Um é maior que o outro, então a gente vai esticando e vai costurando, tá? Vai ser um pouco difícil de costurar assim, vou tentar tirar a mão da frente, peraí. Olha lá. Puxado, deixa eu tirar esse alfinete. Viu como a gente trabalha com ele esticado? Ó, cuidado aqui com o ombro dela. Abaixa a agulha para poder fazer qualquer modificação. Vou tirar o alfinete. Vou ajeitando, ó.
abaixa, vou tirar outro alfinete, vou mantendo tudo esticadinho, ó. Estão vendo? Aqui a gente tá bem com a nossa margem de costura. O que que eu vou fazer? Eu vou levantar o pé e ajeitar essa margem aqui, ó, pra ela deitar. É um pouco confuso de entender, mas o importante é o quê? Manter os dois esticadinhos um dentro do outro, tá? Vamos lá. Quase dando a volta. E assim que eu terminar, possivelmente vocês vão entender melhor o que eu tô falando. E aqui é isso, tá vendo, ó? É uma costura circular, tubular, né, que a gente fala. Colocando a gola dentro e a blusinha lá de fora. Quando a gente desvira, a gente tem essa colocação, ó. Fiz até uma preguinha aqui que eu não queria ter feito. Estão vendo? Costurar com o celular muito perto assim é mais difícil. Depois eu vou desmanchar aqui e vou fazer só ajeitar esse aqui, ó. E por que que fica dessa forma? Por que que a gente já não costura dobrado? Porque seria bem mais complicadinho, porque a gente vai estar falando de 3 camadas de malha de punho, que é mais complicado. Então, aqui a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos voltar pra dentro, esse pedacinho. A gente desvira aqui pro avesso. Ó. Aquela pontinha que a gente dobrou. A gente vai alinhando ela aqui com a ponta que tava aqui, ó. E a gente pode passar agora um zigue-zague aqui nessa beirada, juntando todo mundo. Entenderam? Então, eu dou acabamento nessa dobra depois, justamente para ela não ficar difícil de eu costurar, porque seriam 3 camadas, aí fica mais complicadinho de ajeitar tudo isso. Então, eu dobro, passo um zigue-zague aqui e ela vai ficar com acabamento bonitinho. E vai ficar menorzinha. Deixa eu virar do outro lado de novo para vocês poderem ver. Depois eu passo esse zigue-zague aqui. Vou colocar um alfinete aqui para facilitar a vida. Aqui é como se eu já tivesse costurado o zigue-zague. Vou desvirar pro direito. E aí a minha golinha ficou pequenininha, estão vendo? Ó? Ali é por causa que tá com alfinete, tá? Então ela fica uma golinha pequenininha. É muito mais fácil colocar dessa forma do que você usar já dobrado, que é pouco espaço para você segurar também e tudo mais. Ó lá. Eu vou passar o zigue-zague para tirar aquele alfinete e já mostro para vocês. Aí, minha gente, olha só. Olha esse tico de... Ai, que coisa mais fofa. A única questão é que para você colocar aqui, olha só, ela tem elasticidade, tá vendo? Porque a gente costurou ela dando uma puxadinha no tecido, então ela consegue esticar. Só que a única questão aqui é que a gente tem que colocar essa camiseta na boneca antes de colocar a cabeça. É uma roupinha que ela infelizmente não sai, a não ser que você faça uma bonequinha que não seja muito grande e tudo mais, aí dá pra retirar a cabecinha, ou às vezes dá pra retirar até por baixo, dependendo da boneca também, tá bom? Mas caso contrário, você pode fazer com abertura nas costas, com botãozinho, então aí já são outros meios, tá? Passei o zigue-zague do outro lado, como eu falei pra vocês, então passei aqui, ó, ele fica com essa bordinha embaixo, e aí a gente vira e tem esse resultado, tá bom? Então, a gente já tá aqui com a nossa blusinha, olha, praticamente pronta. O que que vai rolar agora? Nós vamos virar ela pro avesso. Nós temos aqui as 2 mangas na lateral, o corpinho, nós vamos alinhar tudo isso aqui, costura do sovaquinho aqui, barriguinha, a gente vai alinhar todo o material e a gente vai fazer uma costura fechando então, ó. Deixa eu alinhar aqui para vocês poderem ver. Uma costura fechando daqui até aqui, tá?
Aqui a gente terminou nossa costura, então eu costurei bracinho, lateral do corpo, bracinho, lateral do corpo. Dobrei aqui embaixo com mais ou menos 1 centímetro e fiz uma barrinha aqui bem simplificada, tá? Vou desvirar para vocês poderem ver agora. Como é malha, não tem necessidade de dar pique aqui debaixo do braço, no sovaquinho. Eu não fiz a barra da manga, tá? Não fiz e não vou fazer. Aqui vai ter um truquezinho. E assim ficou a nossa camiseta. Olha só isso. Que coisinha mais linda. Olha o tamanho dessa camiseta, gente, eu tô apaixonada. Na verdade, você pode construir da mesma forma também uma blusa de frio. Então, se você estivesse utilizando aqui, por exemplo, um soft, um microsoft, poderia também estar fazendo uma blusinha de frio, um agasalho, né, com um moletomzinho, por exemplo. Aí eu aconselharia, nesse caso aqui, ao invés da barra, a gente fazer o mesmo processo daqui do pescoço, que seria colocar um punho também, e aí colocaria um punho também na manga, talvez, né, mas aqui embaixo seria interessante, justamente para dar aquela franzidinha aqui embaixo, fica bem com cara de moletom mesmo. Olha só, eu tô aqui vestindo a roupa da boneca, tá dando risada porque tá muito bonitinha, olha isso. Ai, fiquei encantada, muito bom. Bom, tô aqui colocando também o macacão na nossa boneca, porque eu queria mostrar pra vocês como fica. Aqui é como se fosse uma roupinha mais pra menininho, no caso, por causa das cores, né? Mas você pode estar utilizando essa camisetinha pra, pra qualquer modelo que vocês quiserem. Eu acho bem legal, porque como ela é mais justinha, então a roupa de cima vai ficar sobressaindo mais, né? E aqui, como eu falei pra vocês, a manga, que eu não ia dar acabamento. O que eu vou fazer aqui, ó? Só uma dobrinha pra dentro. E vou deixar aqui essa sobrinha mesmo pra ela ficar meio folgadinha, tá? Então, eu não vou fazer costura. A malha de ribana, ela não desfia, então eu não vou ter essa preocupação de precisar fazer uma barra aqui, tá? Justamente por causa de ser pequenininho. E vou só fazer essa dobrinha, tá? Só que aqui nesse caso eu tive que retirar a cabeça pra gente colocar a camisetinha, porque essa camisetinha é uma camisetinha que fica fixa, né? Mas aí depois eu vou colocar a cabeça de volta no lugar. Tudo bem? No caso, esse aqui é o mesmo macacão que eu tinha feito da outra vez, só que eu fiz uma versão escurinha e fiz uma versão mais clarinha com esse cinza. E eu tinha feito, na verdade, eu fiz esse escuro que era o protótipo, né? Então eu fiz pra ver como ia ficar, mas eu gostei dele pra menininho, eu achei que ficou uma cor bem legal. Então acho que depois eu vou fazer mais um corpinho desse, só que sem a perna listrada, e vou deixar com essa roupinha pra menino. Vai deixando os exemplos, né? E esse macacãozinho seria um macacãozinho, uma versão mais feminina, certo? Então, assim ficou a nossa blusinha. Eu vou tirar aqui de novo pra vocês poderem ver como que fica aqui por inteiro. Olha só. Que charmosa. Eu tô encantada. A gente pode fazer, como eu disse, uma blusinha, de repente, um agasalho. E aí, por aí afora. Achei que ficou muito fofo. E espero que vocês tenham gostado também. Qualquer coisa, deixa um comentário pra mim aí. E vou deixar o molde pra vocês na descrição. Depois é só baixar o molde e saber que esse molde é referência pra essa mesma boneca que a gente já tem mexido com ela, tá bom? E vou deixar na descrição também o link pra vocês baixarem o molde. Aliás, o link pro vídeo onde vocês podem baixar o molde, tá? Fica até um pouco mais fácil. Aí vocês podem estar assistindo também o link o vídeo da boneca e também já baixando o molde para vocês fazerem o corpo da boneca. E no decorrer dos vídeos vocês vão achando os moldes para fazer a roupinha também, tá bom? Brigadão, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo e tchau, tchau!